Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal, ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo vamos estudar duas súmulas bastante importantes do TST que dizem respeito ao pagamento em dobro das férias. Uma dessas súmulas, inclusive, foi afetada por uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, a primeira delas é a súmula 81, que fala o seguinte: férias. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro, tá? O primeiro ponto aqui é o seguinte, já vou esclarecer logo de início que essa remuneração em dobro, ela abrange o terço constitucional. Tá? Então a gente sabe que as férias são devidas com um acréscimo de um terço, é um direito que está na Constituição, inclusive, e a remuneração em dobro, ela abrange não só as férias, mas também o terço constitucional, para qualquer situação de dobra de férias, ok? O primeiro ponto aqui é esse. O segundo ponto é o seguinte, a súmula nos remete aqui, claramente, à distinção entre período aquisitivo das férias e o período concessivo das férias. Então a gente sabe que, de acordo com a CLT, né, a partir de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, para ser mais preciso, com 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o trabalhador adquire o direito às férias. Portanto, os 12 meses iniciais, eles são o período aquisitivo. Né? O trabalhador vai adquirir o direito. E após a aquisição do direito, né, então após a consumação desses 12 meses iniciais, os 12 meses subsequentes vão ser o período concessivo. As férias, portanto, têm que ser concedidas dentro do espaço de 12 meses a contar da aquisição do direito às férias. Então, o que acontece é o seguinte, né? Se esse prazo não for observado, se esse prazo de concessão das férias não for observado, né? Isso vale não só para as primeiras férias que o trabalhador tem naquele emprego, mas para as férias subsequentes, dos anos subsequentes ao longo do contrato de trabalho, ok? E aí, se esse prazo não for observado, né, de concessão de férias, tem um artigo da CLT, que está aqui na tela, que é o artigo 137, que é muito claro e fala o seguinte: sempre que as férias forem concedidas após o prazo, que é o período concessivo que a gente acabou de explicar, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Então percebam que a súmula 81, ela só concretiza, digamos assim, ela só esclarece o que já está no texto da lei. O artigo 137 da CLT prevê expressamente a dobra das férias no caso, portanto, de não observado o período concessivo. Para dar um exemplo aqui, digamos que o trabalhador tenha sido admitido no dia 20 de setembro, dia do meu aniversário, esse dia maravilhoso, 20 de setembro de 2022, por exemplo. Então, esse trabalhador, quando chegar lá em 20 de setembro de 2023, esse trabalhador ele vai adquirir o direito às férias e mais 12 meses depois, ou seja, no dia 20, até o dia 20 de setembro de 2024, esse trabalhador vai ter que ter gozado integralmente todos os dias de férias. Tá? Então, digamos que o trabalhador tenha direito de receber 30 dias de férias, ou de gozar 30 dias de férias, por exemplo. A gente sabe que essa quantidade ela pode reduzir em algumas situações. Para facilitar, vamos imaginar, então, que sejam 30 dias de férias. Isso quer dizer que até 20 de setembro de 2024, esse trabalhador aqui ele vai ter que ter fruído, gozado efetivamente, integralmente, os 30 dias de férias. Tá? E aí, se não tiver gozado, vai ser pago em dobro. Detalhe é o seguinte, Felipe, e se acontecer, por exemplo, desse trabalhador tirar alguns dias de férias antes e alguns dias depois do final do período concessivo legal aqui? Digamos que ele tirou, por exemplo, 10 dias antes do dia 20 de setembro e tirou os restantes 20 dias aí após 20 de setembro de 2024, ou seja, após o período concessivo. Esses 20 dias, então, que foram concedidos a destempo, né, portanto, de uma forma sem a tempestividade adequada, vamos colocar assim, então esses 20 dias, eles aqui vão ser pagos em dobro, inclusive o terço em relação a esses 20 dias, ok? Os 20 dias com o respectivo terço vão ser pagos em dobro. E perceba que é pagamento em dobro, não é pagamento em triplo, tá? Então, eventualmente, digamos uma situação no caso concreto, em que o empregador já concedeu as férias e já pagou as férias na forma simples, ele pagou na forma simples, portanto, não pagou com a dobra, mas concedeu lá os 20 dias com atraso, 20 dias após o período concessivo, né? Se vier uma reclamação trabalhista, esse trabalhador vai ter direito ao pagamento da dobra, apenas da dobra, e não do pagamento dobrado. Ele não vai receber os 20 dias 3 vezes, ele já recebeu os 20 dias na forma simples, ele vai receber então mais uma vez, digamos assim, esses 20 dias que foram pagos a destempo com o terço constitucional. Percebam?
Então, muito cuidado com isso para não incidir em erros, eventualmente impedidos, em reclamações trabalhistas, em situações que possam aparecer. Maravilha? Então, essa é a situação bem clara da súmula 81, e essa súmula continua vigente, plenamente vigente, sem nenhuma dificuldade aqui. A súmula 450, essa aqui foi afetada pela decisão do Supremo, e o Supremo, digamos assim, ele cancelou, a gente pode dizer nesses termos, ele cancelou ou ele retirou a vigência da súmula 450. Né? Qual é a situação aqui? A súmula 450, ela previa, né, ser devido o pagamento em dobro das férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. Perceba o seguinte, essa súmula 450, ela foi cancelada pelo STF. Por quê? Porque se trata de uma aplicação analógica, de uma analogia, portanto, feita pela jurisprudência do TST para a situação que não é prevista no texto da lei. Né? E aí perceba, aqui essa norma que prevê o pagamento em dobro é uma norma punitiva. Né? É uma norma punitiva. O que o Supremo falou é o seguinte, olha, por ser uma norma punitiva, uma norma que cria uma obrigação adicional para o empregador, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais trabalhistas em geral, não podem criar obrigações que não estão no texto da lei. Não é possível analogia, então, para criar obrigações e criar punições, como nesse caso. Por quê? Porque se a gente olhar o 137, como a gente já viu aqui, o 137 menciona a situação da não concessão. Ele fala da não concessão das férias no prazo legal. Ele não fala do pagamento. Né? O pagamento das férias é previsto justamente aqui no artigo 145, que prevê que o pagamento das férias tem que ser feito até 2 dias antes do início das férias. Tá? Então, essa é a situação que é prevista no 145. Só que o 145, diferentemente do 137, não prevê essa penalidade do pagamento em dobro das férias, caso não seja observado esse prazo aqui de 2 dias. Maravilha? E aí, por isso, então, o Supremo falou, olha, não é possível aplicar analogicamente o 137 para a situação do 145. Tá? Então, foi isso que o Supremo disse e, portanto, a situação em que o empregador não paga as férias com antecedência mínima de 2 dias, né, que é o 145, não vai sofrer mais a incidência da dobra. Não vai ser devido em dobro o pagamento das férias, caso o empregador não observe o prazo de 2 dias anterior às férias para pagamento. Tá? Então, a dobra só incide na situação de concessão a destempo, concessão extemporânea, concessão fora do prazo das férias. Maravilha? E está aqui a decisão do Supremo, né? Não vou ler com vocês ela toda, é claro, é a DPF 501, e basicamente ela fala em separação de poderes, né? Que o judiciário não pode criar obrigações, e cita inclusive aqui o artigo 8º, parágrafo 2º da CLT, que é um artigo que foi introduzido pela Reforma Trabalhista de 2017, e que fala justamente isso, que os tribunais não podem criar direitos e obrigações que não estão previstos na lei. Maravilha? Beleza, com isso a gente fecha aqui a análise dessas duas súmulas, né? A súmula 81 e a súmula 450. Se você está até aqui comigo nesse vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, para que esse vídeo, né, e o desafio das súmulas possam alcançar cada vez mais pessoas e ser úteis para mais pessoas. Grande abraço e até a próxima!